Essa é uma importância fundamental da gente enxergar, que a mineração a gente tem que lembrar que ela é a base da indústria, né. Nós somos os grandes fornecedores de matéria-prima para a indústria. A indústria siderúrgica, que é a base aí da indústria de aço, né, ela vai receber os minérios, o carvão, né, e os insumos necessários para a sua produção. Da mesma forma, a indústria do alumínio, do cobre, né. Então, a gente precisa cada vez mais de sustentabilidade na mineração, de agirmos com consciência, de agirmos com um forte compromisso em relação ao meio ambiente, sociedade, governança, boas práticas, para que a sociedade permita que a gente minere os depósitos minerais que serão necessários para prover o mundo desses minérios e metais absolutamente necessários para a transição energética. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Matheus Lacerda, coordenador de comunicação externa da Anglo American no Brasil, e estou com vocês hoje para trazer mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast. E já fica o convite para você que está nos acompanhando, seguir o nosso canal e ativar o sininho em sua plataforma de áudio, para sempre ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. E eu estou aqui, chegando com muita energia para anunciar o episódio de hoje. Vamos falar sobre transição energética, um dos principais desafios do século XXI. Essa é uma das principais formas para salvarmos o nosso planeta dos efeitos negativos da mudança climática. E além de falar da transição energética, vamos destacar como a mineração vem contribuindo para essa transição. E sem mais delongas, já vou chamar nossos dois convidados de peso para conversar com a gente hoje. Recebemos Júlio Neri, diretor de sustentabilidade do IBRAM, e Tiago Alves, gerente de meio ambiente da Anglo American no Brasil. Olá, Júlio. Olá, Tiago. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olá, Matheus. Olá, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por estarem aqui conosco por esse bate-papo. E você, que está nos acompanhando, fique com a gente até o final, pois esse é o Conversas que Inspiram. Ô, Tiago, para começar, né, e para esclarecer um pouco mais para quem está nos ouvindo e ainda não tem muita familiaridade com o tema, conta para a gente o que é a transição energética. Matheus, a transição energética está no coração de um dos maiores desafios da história da humanidade. Ela é parte das ações que devemos tomar, tanto na esfera da mitigação das mudanças climáticas, quanto também da adaptação a elas. Essa grande perspectiva que se coloca diante da humanidade, com grande impacto, com grande potencial, né? Eu digo grande impacto porque as mudanças de fato já estão ocorrendo, e com grande potencial de ainda se agravarem. E o setor energético, a produção de energia, historicamente, é aquele com o maior teor de emissões de gás de efeito estufa, ou seja, o maior responsável pelo fenômeno de aquecimento global, que hoje impacta o planeta Terra como um todo, e leva em diversas dimensões: agravamento de questões regionais, agravamento de pobreza, agravamento de desigualdade, fenômenos climáticos extremos, dificuldade com a agricultura para garantir a segurança alimentar, dentre outros grandes impactos. Então, o mundo coeso, unido hoje, né, busca, claro que cada um dentro de uma perspectiva um pouco diferente, mas o coração é evitar um aumento de temperatura global da ordem de 1,5 graus. Se a gente conseguir ficar próximo disso, é possível que a gente consiga manter o nosso modo de vida, nossa economia, nossa sociedade como ela está. E aí a transição energética entra justamente nesse ponto. A gente precisa mudar a matriz, ou seja, a forma com a qual nós geramos energia elétrica e basicamente torná-la limpa. O que é energia verde ou energia limpa? É energia que não emite carbono ou que emite pouco carbono em sua base produtiva. Então, é o coração desse conjunto muito amplo de ações que várias instituições, países, empresas estão buscando para a gente, nesse século, controlar esse grande desafio global. Muito obrigado, Tiago. Acho que ficou muito claro. E aí, Júlio, o Tiago explicou para a gente o que é a transição energética, como ela é fundamental para toda a humanidade, nessa jornada aí também da descarbonização. E conta para a gente um pouco sobre aqui, no Brasil, como a mineração está relacionada à transição energética e qual é o papel do nosso setor dentro desse contexto. A mineração ela se relaciona com essa questão da transição energética em diversas formas, né, em diversos métodos, né. O primeiro deles é no próprio trabalho da mineração. A gente tem assistido ao longo do tempo uma busca por mudar
principal fonte de energia para a movimentação dos equipamentos, né, de uma fonte de combustível diesel para um biodiesel ou mesmo até de energia elétrica. A gente já tem minas operando no Brasil, minas de grande porte, operando somente com energia elétrica. No Brasil, a gente tem uma matriz energética predominantemente limpa, né? Ela baseada em hidroeletricidade, geração a partir de hidroelétricas, né? Que é uma geração com baixo potencial de geração de carbono, né? De gases de efeito estufa. E isso ajuda bastante aqui na nossa mudança energética. E além disso, tem uma segunda etapa, né, onde as mineradoras estão investindo fortemente na geração de energias alternativas, né, como, por exemplo, a eólica e solar. Então, existem diversas empresas, incluindo a Anglo American, né, que está investindo em fazendas que possam gerar essa nova forma de energia, né? E uma outra forma também que está sendo estudada no Brasil é o hidrogênio verde, né, que também vai ser um bom combustível para o futuro. Muito obrigado, Júlio. E assim, indo além desses benefícios ambientais, né, como a transição energética ela contribui com os fatores socioeconômicos, né, tanto com as questões mais específicas de cada comunidade, da sociedade como um todo, tanto social quanto economicamente. Nós estamos hoje com essa questão da transição energética, né, a gente vê muito a projeção de uma necessidade de bens minerais para o futuro muito maior do que a gente tem hoje, exatamente para poder fazer essa transição. Para que faça essa transição, você vai precisar de muitos equipamentos, né. A gente vê muito essa questão de, por exemplo, a necessidade de baterias, seja para veículos, seja de grande porte também, porque quando você gera energia a partir de fontes solar ou eólica, né, você precisa também desenvolver uma forma de armazenamento de grandes quantidades de energia que possam alimentar aí, por exemplo, as cidades, comunidades, fora do horário onde tem a luz solar, fora do horário onde você tem incidência maior de ventos. E isso as empresas estão pesquisando baterias a partir de vanádio, a partir de nióbio, né, e a partir do lítio, que é principalmente para veículos, né, veículos e aparelhos de pequeno porte, como celular. Você pode ter também energia a partir de lítio para maior porte, mas é mais comum ser de outros minerais. Essa oportunidade que está aparecendo hoje, a gente vê no Brasil o desenvolvimento de projetos, né, para a produção de lítio, numa região que tem uma demanda social muito grande, uma demanda aí de incremento da renda regional, né, da geração de emprego e renda, que é o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, né. Nós já temos lá 2 empresas operando e pelo menos 10 projetos pesquisando, né. E, nesse caso, a gente tem aí uma janela de oportunidade que é um alento de desenvolvimento para essa região, que precisa muito disso. E, fora disso, também a gente vê que há uma necessidade também dos minerais da economia tradicional, porque quando você fala numa geração eólica, né, a torre é toda construída em aço, então o minério de ferro ele entra fundamentalmente nessa construção, né. A estrutura dos painéis solares ela é construída em aço e alumínio. Também entra esses minérios da economia tradicional aí, como necessários para a transmissão energética, né. Sem falar do alumínio e o cobre para os cabos que vão transportar essa energia. Então essa projeção aí desse incremento de produção dos minerais, ela é muito grande, né, e isso significa novos projetos em operação, com a possibilidade aí de geração de emprego e renda em regiões que necessitam disso. Excelente, Júlio. Então, assim, a mineração ela está de ponta a ponta dentro desse processo. Ela tem a oportunidade, enquanto um grande setor, enquanto uma grande indústria, de incentivar, investir em pesquisa, desenvolvimento e no uso, efetivamente, dessa energia limpa, ou energia de fontes renováveis. Ela está presente no material ali utilizado, em todo o processo, cabos de energia, como você disse, as torres de energia eólica, então a mineração está presente ali, e ela também está presente quando ela se instala em alguma, né, comunidade, em alguma região, e incentiva o desenvolvimento socioeconômico daquela região,
gerando emprego, gerando renda, gerando iniciativas que vão contribuir para aquela comunidade especificamente. Essa é uma importância fundamental da gente enxergar, que a mineração a gente tem que lembrar que ela é a base da indústria, né? Nós somos os grandes fornecedores de matéria-prima para a indústria. A indústria siderúrgica, que é a base aí da indústria de aço, né, ela vai receber os minérios, o carvão, né, e os insumos necessários para a sua produção. Da mesma forma, a indústria do alumínio, do cobre, né? Quando a gente vai para esses aparelhos mais sofisticados, por exemplo, o celular, ele tem mais de uma dezena de elementos que compõem aí e que são necessários para fazer a eletrônica funcionar, né. Então a gente ouve muito falar do lítio para bateria, e também há necessidade do cobalto, há necessidade dos elementos terras raras, né, que também é outro que está nessa pauta atual, né, para que o circuito eletrônico funcione adequadamente, né, e vai ser a mineração é que vai fornecer esses insumos aí para a produção desses eletrônicos e desses outros equipamentos necessários e fundamentais para essa transição energética. E eu estou lembrando, sabe, Júlio, no primeiro episódio do nosso podcast, lá no início do ano passado, a gente recebeu o Raul Jungmann conosco para uma conversa, e quem estava conosco era o nosso presidente à época, o Bill. E o Raul foi muito feliz ao dizer que sem a mineração não existiria a sociedade moderna como a gente conhece hoje, o mundo moderno como a gente conhece hoje. Você citou o celular como exemplo, mas se a gente simplificar e pensar no arroz que a gente come, que naquele pacote de arroz em si não tem nenhum mineral ali, mas o trator que o colheu, as máquinas que o processaram, os caminhões que fizeram toda a logística, tudo isso tem a mineração presente ali, a digital da mineração presente. E aí, Thiago, você que também já participou do nosso podcast, né, na primeira temporada, a gente falou um pouco sobre as ODSs da ONU e o Plano de Mineração Sustentável da Anglo American. A gente viu até agora, né, na sua fala, na do Júlio, o que é a transição energética, a importância para o mundo como um todo, para toda a sociedade, e os benefícios, tanto ambientais quanto socioeconômicos. E eu queria saber de você algumas iniciativas da Anglo American que contribuem, então, para a transição energética. O que a Anglo American está fazendo, né, nessa jornada aí? Claro, Matheus. Um ponto importante é que a gente tem olhado na Anglo-América, a questão das mudanças climáticas, de uma forma holística, integrada e sistêmica. A gente precisa pensar de ponta a ponta em iniciativas que realmente façam a diferença em relação ao que a sociedade espera e precisa para a gente atingir o combate às mudanças climáticas, né, atingir o patamar de se evitar emissões de gás de efeito estufa e até 2050, que é o panorama que a gente trabalha. Mas, principalmente, você citou os ODS congregam elementos que têm que ser vistos nas mais amplas dimensões da vida humana social, para que a gente possa atingir objetivos integrados que sejam sustentáveis. Então, as mudanças climáticas estão lá dentro, a questão de energia limpa está lá dentro, a questão de erradicação da pobreza está lá dentro, e tudo isso conversa. Então, como tudo isso conversa e tudo isso está integrado, a Anglo-América também tem uma abordagem holística ao tema, e aí, se a gente pegar o reflexo maior dos ODS dentro da nossa estratégia corporativa, é a questão do plano de mineração sustentável. Ele reflete as variadas dimensões do ESG, do social, ambiental e da governança, daquilo que a sociedade espera das empresas para que elas atuem e que elas deem retorno à sociedade. E quando a gente pensa em mudança climática, a gente tem uma meta muito clara, a gente tem uma meta de sermos neutros em emissões de gás de efeito estufa até 2040. O que significa isso? Tanto transformar nossa base produtiva, sermos disruptivos e líderes da indústria, a gente quer conduzir a indústria a um novo patamar e dar o exemplo para a indústria que é possível a gente trabalhar com a descarbonização do nosso negócio de mineração, e a gente quer também, daqui até lá, buscar novas formas de se fazer a mineração que agreguem nas estratégias e táticas de negócio perspectivas que estejam conectadas à transição energética em si. Então, vou dar um exemplo. A gente costumeiramente divide a perspectiva das emissões de gás de efeito estufa em 3 escopos. Você teria o escopo 1, que são as emissões diretas de cada empresa, ou de cada instituição que está se analisando, pode falar em país também, não tem problema, mas vamos falar do mundo de negócios aqui, de cada empresa. O escopo 2 são as emissões advindas da energia elétrica consumida, e o escopo 3 são as emissões da cadeia. E a Anglo tem iniciativas em todos esses escopos. No escopo 1, nossa grande iniciativa é trocar o diesel, tá? Então, diesel hoje, no conjunto de nossas emissões, é a maior fonte emissora. A gente está buscando alternativas ao diesel, que representa, por exemplo, hoje no Brasil, quase 75%
das emissões do negócio de minério de ferro. A gente está tentando trabalhar também com outras perspectivas do escopo 1, que envolvem a adoção de tecnologias mais limpas, ou como o Júlio citou, por exemplo, estamos estudando hidrogênio, estamos estudando biocombustíveis, estamos desenhando nosso negócio para absorver essas alternativas que têm emergido no mercado e se mostram bastante promissoras. A Anglo, inclusive, tem um investimento próprio dessa divisão de tecnologia, a gente tem uma área de carbono e inovação específica dentro da nossa empresa, que está pensando e trabalhando nessas ideias que fazem parte do nosso negócio, da nossa estratégia de negócio. No escopo 2, eu tenho muito prazer em dizer isso, a Anglo American já é limpa, ou já é verde, ou já usa as fontes renováveis há mais de um ano, desde janeiro de 2022, que temos contratos de autogeração ativos, fornecendo energia de fontes renováveis para nossas operações no Brasil. Tá? Então, nós temos hoje uma tranquilidade em relação ao escopo 2, ou seja, as emissões advindas da energia elétrica, que demonstram nosso compromisso também com o combate às mudanças climáticas. E no escopo 3, as emissões em cadeia, estamos desenvolvendo diversas parcerias, principalmente no campo do minério de ferro. Não sei se você sabe, Matheus, mas hoje a siderurgia e o minério de ferro são mais ou menos 13% das emissões globais de gás de efeito estufa, então é bem grande, e é uma área que a gente também pode trazer grandes resultados se a gente atuar com os nossos parceiros da siderurgia. Então, temos, com vários de nossos clientes, trabalhos conjuntos a serem desenvolvidos, buscando explorar sinergias de descarbonização, como, por exemplo, melhorando as cadeias de suprimentos, como, por exemplo, atuando sinergeticamente na adoção de novos produtos vegetais e renováveis, no caso do aço, e também iniciativas que contemplam, inclusive, o transporte de nossos produtos, por exemplo, os navios movidos a gás natural que tem, da classe 1 que tem atuado e atendido nossa operação de minério de ferro. Então, temos várias frentes, tá? E, globalmente, também, o nosso portfólio está sendo desenhado para atender à transição energética. Nós queremos ser provedores de minérios e metais para o mundo para essa transição, minério de ferro de alta qualidade, que vai atender às rotas de gás verde no futuro, e é uma questão escassa no mundo, há pouco minério que se adapta a essas rotas atuais de aço verde, a gente está produzindo isso. A gente também, recentemente, fez um desinvestimento seguro e sustentável no carvão térmico na África do Sul, demonstrando que nosso compromisso com o nosso portfólio é sustentável e é de longo prazo, e também temos desenvolvido negócios importantes, como, por exemplo, os negócios de cobre, destaque aquele Aveco no Peru, uma grande mina de cobre que opera recentemente e que vai fornecer cobre para esse mercado de descarbonização mundial, que é bastante importante. Nossa futura operação em Woodsmith, na Inglaterra, focada na produção do que se chama crop nutrients, que seriam fertilizantes aí de baixa emissão e fertilizantes que vão contribuir com essa mudança sustentável dos negócios. Então, de modo global, eu queria deixar claro que eu pensei alguns poucos exemplos, são muitos outros, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando deles, porém o importante é, estamos atuando em todas as frentes possíveis e principalmente colaborando muito. A gente tem tido um esforço grande e um foco muito grande na colaboração com outras partes para a gente conseguir, juntos, combater as mudanças climáticas. Muito interessante, Tiago. É como uma teia, né? Está tudo interconectado ali, as iniciativas sociais, ambientais, o produto que se gera, a necessidade dele estar alinhado e ver o papel da mineração, né? Como eu disse, o grande setor, com grandes contribuições para o PIB nacional, enfim, e a gente vê como a gente tem que atuar de forma muito responsável para conseguir trazer outras indústrias, como a siderurgia, por exemplo, a gente trabalhar em conjunto, como que a gente pode atuar junto do setor logístico para reduzir esses impactos. E aí, pessoal, a gente está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria deixar uma última pergunta para vocês dois. Talvez começando pelo Júlio, a gente está falando da transição energética, que é uma jornada, a gente tem metas que são desafiadoras e que vocês disseram, por exemplo, 2040. 2040, em termos de negócios, é depois de amanhã. Em termos do mundo, né, se a gente pensa no planeta Terra, 2040, daqui a 16 anos é nada, é um piscar de olhos, assim. E aí eu queria saber de vocês quais são as oportunidades e os desafios que a mineração vai enfrentar no futuro para a transição energética e a descarbonização. Em termos de produção, você colocar uma mina em produção, tudo, o setor já demonstrou a competência para fazer uma mineração de forma segura e responsável, tá? Então a gente tem
vários exemplos, o Thiago pode se estender até nos exemplos aí da própria Anglo American, né. Então esse é um setor que eu diria que a gente já tem a tecnologia dominada. A questão fundamental da mineração aí para o futuro continua sendo a questão do meio ambiente e do social, principalmente, da governança. Porque é fundamental que a mineração ela trabalhe para desenvolver a licença social para operar, né. Hoje a gente assiste a muitas resistências ao setor, muito fruto de desconhecimento de como o setor trabalha, né. Muita gente ainda vê a mineração como um setor antiquado, quando na verdade o uso de inteligência artificial para otimização de processos já é algo que a gente faz há bastante tempo, né. O uso de veículos híbridos na mineração, ele já começa quase que na década de 60, né, então já é um bom tempo usando veículos híbridos, né, combustíveis a partir de biodiesel, tudo isso já é feito com frequência. Então o grande desafio que eu vejo para a mineração é o diálogo com a comunidade. Como é que a gente vai incrementar esse diálogo, né, e fazer com que a sociedade como um todo, tenha, né, uma aceitação maior da atividade mineradora, né. Eu acho que esse é o grande desafio nosso para o futuro. Na parte técnica, eu acho que os desafios, apesar de serem grandes, eles já estão equacionados, então a gente tem como avançar. Essa é uma parte que a gente está trabalhando muito, né, e que a Anglo, com certeza, também está trabalhando muito nesse assunto pelas iniciativas que toma, né, e que eu acho que é o grande desafio nosso para o futuro. Muito bom, Júlio. E para você, Thiago? Entendo que a mineração ela precisa dar uma resposta de sustentabilidade à sociedade. Um dos grandes desafios que se coloca é no momento, talvez, que a humanidade mais vai precisar da mineração, é talvez o momento histórico em que a nossa reputação e confiança da sociedade está num dos menores patamares. Então, a gente precisa cada vez mais de sustentabilidade na mineração, de agirmos com consciência, de agirmos com um forte compromisso em relação ao meio ambiente, sociedade, governança, boas práticas, para que a sociedade permita que a gente minere os depósitos minerais que serão necessários para prover o mundo desses minérios metais absolutamente necessários para a transição energética. E certamente essa demanda por mineração ela vai ser crescente, vai ser uma curva em J. Então eu imagino que daqui a 80, 100 anos, quando a gente estiver efetivamente consolidado como transição energética, essa demanda vai continuar crescendo, porque a geração de energia limpa depende desses minérios minerais e a sociedade vai aumentar o seu escrutínio sobre nós. Então, o papel da mineração, o desafio da mineração, talvez, Matheus, seja entender o seu papel crítico e crucial nesse momento do mundo e agir dando uma resposta que a sociedade espera, para a gente conseguir ser os parceiros de escolha dessa sociedade do futuro que está desenhando agora e que vai ser a sociedade, certamente, que vai passar essa transição energética, vai viver um novo modo de vida. E aí, agora sim, a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast, do episódio de hoje. E antes de terminar, a gente vai para um quadro que chama Inspira e Ação. Nesse quadro, a gente tem trazido aí convites para falar de sonhos ainda não alcançados, ou do que te inspira, te motiva. E hoje eu queria perguntar para vocês isso. Traga para a gente, por favor, Thiago, qual que é a sua palavra ou frase inspiradora? Aquela que te motiva a levantar da cama todos os dias e dar o seu melhor. Eu me lembro de uma fala do Ban Ki-moon, antigo secretário-geral das Nações Unidas, em 2015, quando ainda estávamos nos grandes debates do Acordo de Paris, em que ele disse que não temos um plano B porque também não temos um planeta B. Que reflete muito o meu compromisso, como você disse, quando eu acordo, de sempre pensar como que a gente pode fazer melhor em termos de negócio para esse planeta e como atender às gerações atuais, garantindo as demandas de gerações futuras. Que é o meu compromisso com a sustentabilidade, que eu trabalho todos os dias aqui na mineração com esse compromisso em mente, tenho certeza que é um compromisso de cada vez mais pessoas estão unidas em garantir a perpetuação da nossa civilização e da nossa sociedade. E aí, antes de trazer para o Júlio essa mesma pergunta, como você acredita, Thiago, que essa frase do Ban Ki-moon pode também inspirar as pessoas que estão na outra ponta do fone de ouvido nos ouvindo agora? Criação de uma coisa que tem se perdido, que é a nossa consciência global. Nós estamos juntos no único planeta que temos, no único que conhecemos, que tem as condições de habitarmos, e precisamos cada vez mais da consciência de união
para entregarmos o propósito que a gente se pretende de efetivamente conseguir salvar o mundo das mudanças climáticas e construir uma sociedade feliz, estável, segura e próspera. Eu espero que as pessoas, nossos queridos ouvintes aí, reflitam um pouco sobre essa noção de consciência universal que a gente precisa ter de união e determinação para atingir o que a gente pretende. E aí, Júlio, no seu caso, qual que é, assim, essa palavra ou frase inspiradora que te ajuda a levantar da cama com o gás todo? Eu acho que né, a minha carreira toda e quando a gente atinge uma posição que tem uma certa liderança, ainda que pequena, no setor, o nosso trabalho tem que ser sempre dirigido na direção de um dos objetivos do ODS, né? Aliás, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a redução da pobreza. Eu acho que isso tem que ser fundamental na nossa busca do dia a dia, né? Somente quando todas as pessoas tiverem a possibilidade de ter, né, os recursos de uma forma digna e sustentável, é que a gente vai poder, então, descansar e pensar que a gente já atingiu um patamar aceitável. Isso bate muito no que o Thiago falou de uma união. O mundo vai melhorar bastante quando a gente se enxergar como uma população só. A gente eliminar as divisões que existem aí de qualquer espécie, né? Então, quanto mais unido, né, a gente for, quanto mais integrado a gente for com os outros seres humanos, né, a gente vai ter melhores condições para construir esse mundo mais digno. Então, essa busca para a gente ter essa maior união, essa busca de tentar de todas as formas trabalhar pela redução da pobreza, é que eu acho que me faz todo dia poder levantar e ter energia para trabalhar mais. Eu imagino já ter a resposta. É a resposta para a próxima pergunta que eu vou te fazer, porque eu realmente me senti tocado pela sua fala, né? E a pergunta que foi a complementar que eu fiz para o Thiago, eu trago para você também, que é como você acredita, então, que foi muito mais do que uma frase, uma palavra, né? Mas que essa missão aí de combater a pobreza pode também inspirar as pessoas que nos ouvem. Que a gente tem sempre que trabalhar para poder criar formas que as pessoas possam ter, né, a geração de uma renda de uma forma digna, né? Então, isso significa que todos tenham a possibilidade de ter um trabalho digno, né? Nós trabalhamos, nós temos as nossas responsabilidades. Thiago tem a gerência de meio ambiente da Anglo, que é uma posição enorme, uma posição de uma responsabilidade enorme, né? Eu tenho aqui no IBRAM, né? E a gente tem sempre que trabalhar para melhorar as condições de trabalho onde a gente está, onde a gente atua, né? E trazer, no nosso caso aqui do IBRAM, né, as melhores práticas de mineração para dentro do setor, né? Porque assim a gente vai poder, então, dizer que a gente está contribuindo para a criação de um ambiente mais saudável, seguro e sustentável. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Perfeito. E aí, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast, do episódio de hoje, onde a gente viu, né, que precisamos combater o aquecimento global. E uma das principais formas de combater o aquecimento global é por meio da descarbonização. E a energia verde, a energia limpa, é fundamental nessa jornada pela descarbonização. E por isso a transição energética é tão importante para o nosso planeta e para toda a humanidade. Então, obrigado, Júlio. Muito obrigado também, Thiago. Eu desejo todo o sucesso em suas trajetórias e principalmente em suas atuações voltadas para a transição energética, que é fundamental para toda a humanidade e o planeta Terra. E obrigado também a vocês que nos acompanham até aqui no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio favorita e ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. Para conhecer mais sobre a nossa empresa, acompanhe os nossos perfis oficiais em suas redes sociais. Um abraço, até a próxima, pessoal! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.